Prosseguindo na história de Israel, vamos à sexta parte, aprovada a tradução do hebraico para o grego. Então, aprovada a tradução do hebraico para o grego, seguiu-se uma descrição de como deveria ser selecionados os tradutores. Aí, como nós estamos no período interbíblico, vamos recorrer a Flávio Joséfo. Demétrio ao grande rei, como vossa majestade me ordenou, fiz uma indagação a mais exata possível dos livros que ainda faltam para tornar perfeita a biblioteca real. Não houve cuidado ou solicitude que eu não empregasse nisso. E tenho que comunicar a vossa majestade que os livros que contêm a lei dos judeus estão no número dos que faltam, tanto porque estão escritos em caracteres hebraicos que não conhecemos, quanto porque não nos incomodamos em procurá-los, porque vossa majestade ainda não havia manifestado o desejo de possuí-los. No entanto, é necessário possuí-los e que sejam fielmente traduzidos, porque contém as mais sábias e perfeitas leis do mundo. Pois foi o próprio Deus que as outorgou, o que fez o historiador Hecateu Abderita dizer que não há poeta nem historiador que tenha falado assim. Ou seja, ele cita, um historiador deles que elogia também. São muitas as pessoas que elogiam os escritos sagrados. E prossegue. Nem homem que tenha cumprido o que elas determinam, porque sendo todas santas, não devem estar na boca dos profanos. É necessário, pois, se vossa majestade bem o julgar, que se escreva ao sumo sacerdote dos judeus, para que ele escolha entre os principais de cada tribo os mais inteligentes e os que conhecem com mais perfeição essas leis, e vos envie, a fim de que se reúnam e façam uma tradução exata e capaz de satisfazer plenamente os desejos de vossa majestade. Ou seja, ele então fala o seguinte: além de terem proposta de libertar os judeus, vamos convocar especialistas e vamos assalariar eles, O comentário prossegue. Ptolomeu II, Filadélfia, escreveu carta ao sacerdote Eleazar em Jerusalém, descrevendo a sua bondade para com os judeus e solicitando os judeus para a tradução dos escritos judaicos para o grego. Joséfo relata a íntegra da carta, ou seja, então são documentos interessantes que eu também coloquei ele ainda íntegra para nós podermos ler. Então nós temos nesse período interbíblico, vamos dizer, uma continuação da história bíblica, tá ok? Mostra aqui como, vocês já ouviram falar na Septuaginta, nós estamos falando aqui da Septuaginta, tá ok? Então, como Deus operou ali naquele momento para fazer com que os israelitas tivessem o texto em grego, porque muitos israelitas já não falavam em hebraico. E de uma certa maneira também acabou influenciando até os dias do Novo Testamento. Muito do que nós temos hoje no Novo Testamento advém da Septuaginta. Tá bom? Por exemplo, o hebraico traduz Mar dos Juncos, seria a tradução literal do termo hebraico Yansuf, Mar dos Juncos, mas a Septuaginta traduziu como Mar Vermelho. Ok? Então, e muitas outras influências vieram da Septuaginta, porque era o idioma dominante no Novo Testamento. Então, veja a carta que ele enviou. O rei Ptolomeu II, ok? A Eleazar, sumo sacerdote, saudação. O falecido rei nosso pai, que foi Ptolomeu I, tendo encontrado em seu reino vários judeus que os persas para lá haviam levado como escravos, tratou-os tão favoravelmente que os enganjou em grande parte do seu exército com um bom soldo. Colocou vários deles como guarnição em diversos lugares, confiando-lhe até mesmo a defesa. Isso nos tornou temíveis aos egípcios,
E nós, depois de nossa ascensão ao trono, não lhes testemunhamos menos bondade, particularmente aos de Jerusalém, pois pusemos em liberdade mais de 100.000 deles, depois de pagar os resgates aos seus senhores. Tanto estamos persuadidos de nada mais poder fazer de agradável a Deus, para agradecer-lhe a dádiva de haver colocado o cetro em nossas mãos para o governo de tão grande reino. Ou seja, a mesma expressão que Ciro utilizou, dizendo, foi o Deus de Israel, né? Nós estudamos em blocos anteriores que houve até possíveis revelações que Deus tenha dado, tá bom? Do nascimento de Ciro entre os persas, entre os medos. O comentário prossegue. Fizemos também alistar em nossas tropas aqueles que pela idade são os mais aptos a pegarem armas, e destacamos mesmo alguns deles para servir junto de nós, como prova de nossa confiança na sua fidelidade. Mas, para vos mostrar mais particularmente a nossa afeição pelos judeus de todo o mundo, queremos que se traduzam as vossas leis do hebraico para o grego, e colocaremos essa tradução em nossa biblioteca. Assim far-nos-ei coisa muito grata se escolherdes em todas as vossas tribos pessoas que pela idade e inteligência tenham adquirido um grande conhecimento de vossas leis e sejam capazes de as traduzir com exata fidelidade. Não duvidamos de que essa obra, saindo como nós esperávamos, nos trará grande glória. Para tratar convosco desse assunto, envia-vos André, comandante de nossas guardas, e Aristeu, que são dois dos nossos servidores de mais confiança. Eles vos estão levando de nossa parte 100 talentos de prata, para serem empregados nas oblações dos sacrifícios e em outros usos do templo. Esperamos a vossa resposta, e ela nos causará grande alegria. Ou seja, esse é um documento interessantíssimo, né? Para nós podermos ler. E lembrando, Flávio Joséfo, ele está escrevendo ao imperador romano. Em muitos casos ele cita sempre outros historiadores, ele cita referências históricas que podem ser comprovadas. Então, nós tratamos o livro de Flávio Joséfo não como a Bíblia, né? Claro, a infalível palavra de Deus, mas como um documento válido. Ok? Um documento válido. Lembrando que os romanos, na história da humanidade, foi o povo assim que mais se preocupou com documentação, com história verídica. Ok? E essa obra, Flávio Joséfo está escrevendo para o imperador romano. Se ele inventa a história, né? Você inventou a história? Não, mas ele tinha comprovações. Então, podemos sim acreditar, essa é a história verdadeira. O comentário prossegue. Eleazar respondeu ao rei descrevendo a alegria do povo ao ouvir o conteúdo da sua carta e se comprometendo a enviar homens aptos a executar a tarefa. Ou seja, quando Israel ouviu aquilo, né, principalmente os sacerdotes, eles viram, olha, Deus realmente está sendo abençoador, Deus está nos beneficiando. Tá bom? Veja o que Joséfo diz. Seria inútil, segundo a minha opinião, citar aqui os nomes das 72 pessoas que levaram as leis dos judeus ao rei Ptolomeu II, embora todas sejam mencionadas na carta do sumo sacerdote. Okay? Os 72 fizeram a tradução em 72 dias, ao ler a lei de Deus. Para o rei causou-lhe grande alegria, né? Então, em 72 dias. E ao ler a lei de Deus, o rei ficou alegre de ouvir, poder ler o que estava escrito. Lembrando que, para começar o livro de Gênesis, antes de ler o que Flávio Joséfo vai dizer dessa alegria do rei, ok? Porque começar o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aquela descrição é muito diferente das descrições babilônias, gregas, né? Os deuses babilônios, os deuses gregos, por exemplo,
eram deuses que mentiam, né? Então Israel já fala em um só Deus que criou a humanidade, ou seja, existe a humanidade e existe Deus, ok? E também descreve, claro, os anjos, né? Os espíritos. Já na mitologia grega havia um monte de deuses, haviam deuses que mentiam, né? Deuses que vinham a esse mundo, que cuidavam do mundo dos mortos, deuses que cuidavam do mar. Então o texto bíblico já diz o seguinte: olha, o mar, a terra, os vegetais, tudo isso foi criado por Deus. Não existe uma deusa da agricultura, não existe uma deusa do rio, não existe um deus do mar. Na verdade, existe um só Deus. E é significativo um homem, ok, ligado aos gregos, ele é grego, né, governando o Egito, filho de um grego, ele ter um entendimento e gostar dessa leitura, né? Ou seja, faz bem ao homem o ensino de um só Deus que criou o homem, cuida do homem hoje, e o homem vai comparecer diante desse Deus para ter julgado as suas obras. Já no julgamento dos gregos, eles tinham que botar uma moeda no olho para o barqueiro levar a alma da pessoa para um lugar bom. Que coisa estranha, né? Já na descrição bíblica, quando você chegar diante de Deus, você vai sofrer um julgamento, ok? Porque os homens voltam ao pó como era, ou seja, Deus tirou o homem do pó, o homem volta ao pó, tá bom? E o espírito vai diante de Deus para ser julgado. Então ele leu algo completamente diferente do que ele aprendia entre os gregos. Bom, o texto de Flávio Joséfo diz: eles iam todas as manhãs ao palácio saudar o soberano, e depois punham-se a trabalhar após lavar as mãos nas águas do mar. Empregaram apenas 72 dias para traduzir toda a lei. Terminada a obra, Demétrio reuniu todos os judeus e leu-lhes a tradução na presença dos 72 intérpretes. Eles a aprovaram, elogiaram muito Demétrio por haver imaginado uma coisa tão proveitosa para eles e rogaram-lhe que também mandasse fazer aquela leitura aos chefes de sua nação, ou seja, ele gostou do que ele ouviu. Olha, vocês conhecem aquela mitologia grega, a nossa mitologia, ou a mitologia do Egito, né? Ok? Lembrando que a mitologia egípcia, eles já tinham inventado muita coisa, mas tinha uma mitologia egípcia, a mais antiga, contava algo parecido. Contava que Osíris, o fundador do Egito, com seu filho Horus, ele era filho do casal original criado pelos deuses. Ele fala em deuses, né? Mas ele era filho do casal original e que eles fundaram o Egito. E diz que esses deuses tiraram a terra que estava no meio das águas, que ela também estava em trevas e trouxeram luz para as trevas, para essa terra, né? Então, um pouco parecido com a Bíblia. Mas haviam inventado muitas histórias já, né, de que um terremoto, por exemplo, é porque nós vivíamos no corpo de um monstro, e esse monstro saculejava como um cachorro saculejando, e aí era esse nosso terremoto. Já tinham inventado muitas coisas, mas tinha uma parte egípcia, que aí eu não sei nem se Ptolomeu II sabia, né? Ok? O comentário prossegue, de Flávio Joséfo. Eliseu, sacerdote, o mais idoso dos intérpretes, e os magistrados constituídos pelo governo do povo, pediram em seguida que nada mais se viesse a mudar naquela obra, que fora concluída com tão raro êxito. O rei viu com grande prazer que o seu desígnio tivera muito bom êxito, e com proveito para o povo, e a sua alegria aumentou e muito ainda quando ele ouviu a leitura das santas leis. Não se cansava de admirar a prudência e a sabedoria do legislador que as elaborara. E um dia, quando conversava com Demétrio, perguntou-lhe como nenhum historiador ou poeta havia falado daquelas leis, sendo elas tão excelentes, né? Ou seja, ele, né, os soberanos, e fazia bem para o povo ler, vamos dizer ali, o que era o Antigo Testamento. O comentário prossegue.
Quando o rei indagou por aquela escritura tão especial, não havia sido traduzida, por que, né, não havia sido traduzida para outros povos, foi-lhe explicado que homens tentaram, mas não foi com um sentimento nobre, o que causou-lhe juízo, né? Bom, essa parte aqui nós não temos relatado em outra parte da história, né? Mas veja o que diz Flávio Joséfo. Ele respondeu-lhe que, como eram divinas, ninguém se animara a fazê-lo, e os que o haviam feito foram castigados por Deus. Teopompo, disse ele ainda, teve essa intenção, isto é, inserir alguma coisa delas em sua história, e perdeu o juízo durante 30 dias. Ou seja, ele teria tido o interesse de pegar umas partes da Bíblia e botar na sua história. Certamente iria juntar com o paganismo, né? Com lendas. Depois de reconhecer em intervalos de lucidez e em um sonho que aquilo lhe acontecera por ele haver querido penetrar as coisas divinas e dar notícias delas a homens profanos, a cólera de Deus foi aplicada com pressas e ele voltou ao seu juízo normal. O profeta Teodecto, tendo misturado em uma de suas tragédias algo que tirara dos livros divinos, perdeu a visão e só a recobrou depois de reconhecer a sua falta e rogar a Deus que o perdoasse. Ou seja, os outros que tentaram tiveram, na verdade, uma atitude que não era nobre, ou seja, era misturar com lendas, né, botar nas suas tragédias, eram peças de teatro, ia fazer da Bíblia um teatro. O propósito do período do silêncio profético fica claro com esses acontecimentos. Deus não abandonou o seu povo, não deixou de cuidar do seu povo, não deixou de operar maravilhas em favor do seu povo. Deus apenas não inspirou nenhum dos seus servos com uma inspiração especial da palavra de Deus. E isso aconteceu porque a mensagem planejada para o Antigo Testamento estava concluída, ok? Ou seja, Deus não queria que ninguém mexesse naquelas escrituras. A partir daquelas escrituras, os judeus hoje, eles acreditam que aquela é a única escritura inspirada. Eles até fazem uso dos escritos dos rabinos, que eles chamam de Talmud, né, das tradições. Infelizmente, alguns dão mais valor ao Talmud do que à própria Tanakh, mas os judeus oficialmente eles continuam acreditando que só existe uma escritura inspirada. O cânon sagrado está fechado. O Talmud são interpretações. O problema são as interpretações erradas da história, né? O comentário prossegue. Do ano 202 a.C. até 198, ou seja, por 4 anos, né, aconteceu a quinta guerra entre o Egito e a Síria. A Síria, governada pelos Seleucidas, não conseguiu dominar o Egito, governado pelos Ptolomeus, mas acabou tomando posse da Judéia. Ou seja, até aqui estava tudo maravilhoso para os judeus, tá ok? Só que dessas guerras que estavam acontecendo, os judeus eram amigos dos egípcios, não tinha problema. Só que a Judéia vai mudar de mãos agora. Os Seleucidas, os herdeiros do general grego que ficou dominando a Síria, ele agora é que vai tomar posse da Judéia. Aí vai ser a próxima parte que nós veremos, né?